Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim bater um papo com vocês sobre maternidade, sobre gravidez aos 17 anos, sobre meu filho estragou minha vida, o que eu vou fazer? Então, pessoal, eu já postei um vídeo aqui no canal falando sobre maternidade na adolescência, né? Que eu fui mãe adolescente, mas eu vou me aprofundar um pouco mais nesse assunto, porque eu acho super importante e interessante. Então, eu fui mãe aos 18 anos e meio, né? Eu tive um namorado e acabei engravidando. Tive o filho, nunca passou pela minha cabeça não ter o filho, mas passou pela minha cabeça tudo o que iria acontecer por conta da minha decisão, né? De eu resolver ter o filho. Na minha cabeça nunca foi uma opção não tê-lo, né? Eu passava por um momento complicado na minha vida, a perda da minha mãe razoavelmente há pouco tempo, né? A minha mãe faleceu, eu ia fazer 16 anos. Então, existiam muitas questões emocionais, né? Muitas questões sentimentais. E quando eu fiquei grávida e eu via tudo que acontecia na vida das minhas amigas, eu vi tudo que iria acontecer na minha vida, né? Eu comecei a prestar atenção nas coisas, comecei a dar uma olhada, né? Em tudo que à minha volta, né? Tudo que existia à minha volta, tudo que eu tinha, tudo que eu ia ter e tudo que eu ia perder. Eu ia perder muita coisa, mas muita coisa mesmo. Eu ia perder a minha liberdade, eu ia perder as minhas noites de sono, eu ia perder a minha, de uma certa forma, a minha infantilidade e um pouco também da minha inocência. Vocês podem achar que é um exagero, mas hoje, já com 43 anos, eu vejo como não é um exagero, né? Como realmente existia uma certa inocência de como que iria ser a vida a partir daquele momento, né? O que aquilo ia trazer para minha vida, o que aquilo ia fazer de diferente para mim, né? Como que ia impactar a minha vida. E o lado maior era o lado negativo, né? Ao meu ver, naquela ocasião. Eu vou ter um bebê, mas vai acontecer isso comigo, e vai deixar de acontecer isso comigo, eu vou ficar presa, né? E se o rapaz ficar comigo, ótimo, beleza. Se ele não ficar, vou me ferrar mais ainda. Era o que se passava na minha cabeça. Mas em momento algum, a possibilidade de tirar o bebê era uma questão para mim, né? Eu nunca levantei na minha cabeça essa questão, né? Então, o que eu posso dizer é que foi super difícil, né? A gravidez até que foi uma gravidez tranquila, né? Uma menina que ia fazer 18 anos, né? Eu acabei fazendo 18 anos nesse processo, né? Ele nasceu, eu tinha 18 e meio. E eu tive que parar de estudar, aconteceram várias coisas na minha vida. O pai dele não ficou comigo, me deixou quando ele tinha 1 mês de vida. Eu tive muitos problemas após o nascimento dele, né? Porque a minha cesariana abriu toda. Eu fiquei 3 meses para fechar a minha barriga. Então eu fiquei 3 meses para fechar a minha barriga, fiquei com o bebê recém-nascido, fiquei sem o pai da criança que me deixou, né? Fiquei sem mãe, porque eu já não tinha mãe, não tinha ninguém para me ajudar, né? Não tinha ninguém para me orientar. Eu tinha minha avó, mas era uma geração completamente diferente da minha, né? A geração mais próxima à minha, que seria a minha mãe, né? Não existia. Então foi muito complicado, foi realmente complicado. E eu vi meus amigos saindo, indo para festas. Eu vi os meus amigos terminando os estudos, entrando para a faculdade, viajando, fazendo intercâmbio, tudo que eu almejei um dia. E de repente, eu estava com aquele bebê no colo. De repente, eu não tinha que dar conta de mim. Eu tinha que dar conta de mim e dele. Ele era totalmente dependente de mim. E nesse momento, eu entendi qual é a importância do planejamento familiar, né? Qual é a importância de maturidade, né? Mas eu também entendi que a gente tem que arcar com os nossos atos, né? A decisão de ter um filho, por mais que tenha acontecido, né? Porque só não acontece com quem não faz nada, né?
E por mais que tenha acontecido, não ter sido planejado, que eu quero dizer, né? Já que existia sexo, existia a possibilidade de uma gravidez, né? E eu abracei essa situação, porque eu nunca fugi das minhas responsabilidades, nunca. Tudo que eu fiz na minha vida, eu nunca coloquei culpa em ninguém, eu nunca deixei pra lá, eu sempre arquei, puxei pra mim a minha responsabilidade. É minha, eu vou fazer, ponto final, né? E meu pai me ajudou muito financeiramente, muito, muito, muito mesmo, né? Eu era muito nova, o pai também era novo e também vivia mais desempregado do que trabalhando. Então meu pai me ajudou muito financeiramente, meu pai me ajudou muito com a questão da minha cesariana. Meu pai me levou pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, fazendo curativo, fazendo isso, fazendo aquilo. Mas na questão de ajudar com o bebê, não, eu não tive ninguém pra me ajudar. Eu tinha a ajuda da minha irmã, que tinha 15 anos, quer dizer, aquela ajuda assim, segura aqui pra mim um pouquinho, me ajuda aqui a enxugar, esse tipo de coisa, né? Mas aquela ajuda, que eu digo, aquele suporte emocional, aquele suporte que toda mãe precisa, infelizmente eu não tive. Mas, como eu falei que eu sempre arquei com as minhas responsabilidades, eu olhei para aquela criança e falei, é meu. É meu. Eu vou ter que dar um jeito. Não é porque eu tenho pouca idade que eu vou fazer de qualquer maneira. Eu vou tentar fazer o melhor que eu puder. Eu vou ser o máximo que eu puder ser para essa criança, né? E no final das contas, por conta de tudo que eu vivia, né? De toda a dor que eu passei pela perda da minha mãe, que minha mãe morreu tragicamente, né? Minha mãe morreu assassinada. Então tinha toda uma questão emocional envolvida, tinha muito sentimento de perda, de abandono, de uma série de coisas. Aquela criança veio para me salvar. Aquela criança veio para me tirar de um abismo emocional gigantesco em que eu vivia. Apesar de não aparentar fisicamente, né? De não aparentar assim, né? Por dentro, tudo aquilo que eu tinha vivido me matava, me machucava, e eu não via uma saída, né? Então, hoje eu vejo, hoje não, há muito tempo já eu vejo, que ele veio como um presente para minha vida. E eu abracei e cuidei desse presente da melhor forma que eu pude. E amei esse presente que Deus permitiu que eu tivesse da melhor forma que eu pude, com toda a intensidade, e fiz tudo e de tudo para ele. Hoje, ele é assim, ó, dessa forma aqui como vocês estão vendo. Vai fazer 25 anos o meu primeiro presente de Deus, o meu primeiro milagre. Eu só tenho a agradecer a Deus. E o que eu posso falar para você, que é mãe adolescente, né? Faça o seu melhor. Dê o seu melhor. Essa criança pode ser a salvação da sua vida. Pode fazer com que você veja novos horizontes, outros horizontes, né? Que você vislumbre um futuro que você hoje não consegue ver, né? Ela pode fazer com que você tenha mais vontade de chegar em algum lugar, que você tenha mais garra, mais determinação, mais vontade de acertar, porque tem mais uma vida inocente que depende de você. Esse é o meu recado para você. Ame com todo o seu coração, faça tudo o que você puder fazer, faça o melhor do melhor do melhor. Você não vai estar perdendo nada, nada, ao contrário. Ao contrário, você é jovem, ele vai crescer, você vai poder viver tudo o que você quis viver. E sem deixar de ter dado todo o amor, atenção, carinho e tudo que uma criança necessita quando seu filho era pequeno. Esse é o meu recado para você. Aqui tá mais uma fotinha da coisa mais linda da minha vida, meu filho Vinícius, que vai fazer 25 anos em julho. E eu só tenho orgulho de dizer que eu sou a mãe dele. Eu sou a mãe dele e ele é o meu filho. Um beijo pra vocês. Tchau.